Bom dia, vamos recomeçar a leitura do livro Tomar a Vida nas Próprias Mãos. Hoje é dia 15 de março de 23, né? Estamos aqui com a Helena, coordenadora e estagiária da Escola Livre de Estudos Biográficos, e eu não gostaria de ler sozinha sem ninguém olhar para mim, viu? Que coisa, todo mundo com a câmera fechada, né, Helena? Helena, Bom, para quem não te conhece, se apresente, por favor. me apresento. Bom dia para todo mundo que está aqui. Um prazer estar com vocês, um prazer estar com a Odile. Como ela já disse, então, eu sou uma das coordenadoras da ELEB e estou nesse momento fazendo estágio de docência também no grupo 19. Eu e Eliana Praça coordenamos o grupo de estudos da sexta-feira, na sexta-feira às 8 horas da manhã. E como a Adriana não pôde estar presente hoje, então eu me ofereci para estar com a Odile. Muito prazer Tá bom. conhecê-los aqui, ainda que à distância, né? A Helena é pedagoga, coordenadora da escola Novales, em Piracicaba. Ela não falou isso. Eu não falei. Escola Waldorf Novares, isso. Uhum. E conduz círculos de mulheres lá em Piracicaba também, né? Isso. Ok. Então, vamos iniciar. Eu escolhi um poema para hoje, do livro Crescer e Amadurecer, bem pequenininho, mas muito profundo. Amadurecer significa decidir-me entre aguentar e fugir, prender e soltar e aprender quando o que é adequado. Só assim não irei me desgastar nem exigir menos de mim. Assim permaneço desperto, entre contração e distensão. Fiquei distraída com alguém que ia entrar, eu vou ler de novo, tá bom? Amadurecer significa decidir-me entre aguentar e fugir, prender e soltar e aprender quando o que é adequado. Só assim não irei me desgastar nem exigir menos de mim. Assim, permaneço desperto entre contração e distensão. Bom dia, bem-vinda Lisa, Luana, bem-vinda Laura. Bom dia. Odile, eu admito as pessoas, fica tranquila, tá, tia? Tá joia, obrigada. Não, tudo bem. Então vamos lá. Onde paramos? Paramos no finzinho do primeiro setênio. Na minha versão do livro é a página 52. E eu vou recomeçar um parágrafo antes, tá? Que é: cada setênio é marcado por 3 pequenas etapas. Todo mundo achou? Vamos lá? Vou, de novo, vou pausar a cada parágrafo. Se alguém tiver pergunta, bom dia, Flávia. A gente conversa, tá bom? Cada setênio é marcado por 3 pequenas etapas. Assim, no primeiro setênio, temos, de 0 a 3 anos, uma característica que é o domínio das forças formativas da cabeça. Dos 3 aos 5 anos, já despertam mais os sentimentos da criança, sua busca pela admiração do mundo. E na fase dos 5 aos 7 anos, em que a vontade da criança se torna cada vez mais manifesta, ela entra para a fase pré-escolar, sendo preciso tomar o maior cuidado para não prejudicar sua vontade, a força ativa de seus membros, o movimento, integrando-a gradativamente ao social, sem, porém, querer ministrar-lhes ensinamentos teóricos ou até ensiná-la a ler e escrever. Não é muito a realidade atual. Bom dia, Sônia. Bom dia, querida. A alfabetização precoce rouba da criança forças vitais muito necessárias mais tarde em sua vida adulta, ao desenvolvimento da vontade,
da ação, a ponto de poderem surgir em torno dos 56 anos aos 63 anos, época em que as forças se liberam do âmbito da cabeça, fenômenos de desvitalização precoce ou mesmo esclerose, se isso não for compensado preventivamente. Somente com a expulsão das células hereditárias mais duras do corpo, representadas pelos dentes de leite, é que a reestruturação orgânica substancial estará completada. O corpo se torna um instrumento adequado àquela individualidade. Quando isso acontece por volta do 7º ano de vida, portanto, entre 6 e 7 anos, essas forças são metamorfoseadas e já podem ser usadas para o aprendizado escolar. Só aí é que a criança atinge maturidade escolar, o que delimita o final deste setênio. É como se nesse tempo a individualidade construísse sua própria casa. Para isso, muitas vezes é necessário quebrar paredes e abrir janelas para sentir-se bem na própria casa. Que a doutora está trazendo aqui, que esse primeiro setênio, nós trocamos todas as células do nosso corpo, deixando aquilo que recebemos de herança ao nascer, e passamos a ter um corpo próprio, né? Trocamos tudo. E a marca é a troca dos dentes, né? A marca do final, né? O que é mais duro em nós, né? O dente de leite, que é o que recebemos, né? Da herança, troca por dentes próprios, os nossos dentes. E só então, né, é que a criança está pronta, né, está mais madura para o aprendizado, para a alfabetização, né? A memória já está mais pronta para isso, né? Antes é mais difícil, né, a gente exigir algo mais do que um livre brincar, né? Poucas, nada forçado, né? Tudo livre, vai da condição da criança. E vocês podem explorar a Helena, porque a Helena conhece bastante sobre educação infantil, viu? Tem muita mãe aqui, nova, que tem curiosidade de algumas coisas. Fiquem à vontade. O que eu puder contribuir, o que eu souber, E o que você quiser compartilhe com a contribuir leitura. aqui com a leitura, fique bem à vontade, vai ser bem bacana para a gente. Esse período necessita de força e tempo. Quem já construiu sua própria casa sabe disso. Precisamos dar tempo à criança para que tudo aconteça de forma harmônica. Quero terminar com uma oração que os pais podem fazer com as crianças deste setembro, a qual expressa esse amor e essa confiança necessário para que elas se desenvolvam nessa época. Da cabeça aos pés, sou a imagem de Deus. Do coração às mãos, sinto o hálito de Deus. Quando Deus eu avisto em todas as partes, no pai e na mãe, em todas as pessoas queridas, no animal e na flor, na árvore e na pedra, não sinto medo de nada. Só amor a tudo que está ao meu redor. Rudolf Steiner. Então, vamos iniciar o segundo setembro, a fase dos 7 aos 14 anos. A criança passa do lar, da escola maternal ou do jardim de infância para a escola. Um grande momento, o primeiro dia de aula. Mais uma lição de casa. Como foi para vocês o primeiro dia de aula? Que vocês lembram disso? Anotem no seu caderninho. Quando se possui irmãos mais velhos, esse dia é aguardado com muita expectativa, pois deseja-se ser igual a ele.
Quando a criança é o primeiro filho ou filho único, às vezes essa passagem é um pouco doída, o que sempre pode ser abrandado por um bom professor ou professora. Do ambiente protegido, passa-se a uma porção de confrontações e desafios. O prédio da escola, o percurso até ela, os professores que representam uma nova autoridade e os colegas. Enfim, o mundinho no qual se vivia ampliado e o palco escolar acaba sendo o centro. Às vezes, a separação da mãe é sentida como um verdadeiro parto, pois agora, neste segundo setênio, dá-se a individuação do corpo vital. Aquele cordão umbilical invisível que se manteve durante o primeiro setênio é cortado, o que significa uma independência maior em relação à mãe. Aqui, a doutora Gudrun traz uma característica, né? Ao nascer, a criança que estava vinculada pelo cordão umbilical à mãe, né? De forma, no corpo físico, essa ligação de corpo físico, né? Ela ainda permanece com a mãe etericamente no corpo vital, né? Por isso esse apego, por isso a importância da mulher, né? Dessa mãe que cuida, dessa pessoa que traz esse acolhimento, que a criança ainda não está totalmente solta. Isso vai acontecer por volta dos 7 anos, né? O cordão umbilical etérico, né? Esse invisível. E a criança aí, né, ela passa a se libertar um pouquinho da mãe, né? E se apegar a professores, né? Mais ao pai, né? Se ele estiver presente. Chegando bastante gente agora, hein? Bom dia, quem acabou de chegar. Estamos na página 54, no terceiro parágrafo do segundo setênio. Quem chegou agora. Eu não sei se eu estou vendo algo que não é, mas parece que tem uma mãozinha levantada aqui, ou não? Tem, a Lisa. Obrigada, Helena. Lisa. Oi, bom dia, tudo bem? Bom dia. É uma pergunta, posso fazer já? Só aproveitando essa parte aqui, que essa questão da separação, né, da mãe. Isso pode acontecer também antes, quando a criança vai para a creche, por exemplo? Não é pelo fato dela sair de casa para a escola, essa força etérica que é junto, né? Essa necessidade de estar próximo da mãe, né? Desse materno, né? Desse cuidado. Tá, não é o Claro, a físico. criança pode precocemente já se libertar da mãe, né? Já estar mais livre, né? É uma percepção que a gente pode ter. Ou até ficar mais um pouco, né? Ela vai para a escola, mas sente uma dor profunda de não estar nesse ninho, né? Nessa casa, nesse familiar, nesse mundo menor, né? É porque esse cordão umbilical ainda está próximo, né? Porque nós estamos falando de arquétipos, né? Não é porque fez 7 anos que a coisa acontece. Observar a individualidade para perceber a criança já se desgarrou né, da barra da saia da mãe, como a gente diz, né? Ela já está mais solta, né? É porque esse cordão umbilical etérico já se rompeu, né? Ah, tá. Odile, a Independente da gente pode idade. usar a palavra amadurecimento? Pode, porque o corpo está mais pronto, né? Quando o corpo está mais pronto, ele está mais maduro, né? Ele já se formou, né? O neurosensorial já está prontinho, né? A memória já está pronta. Então, o fato da criança poder guardar algumas coisas, isso também a liberta um pouco. Não sei se a Helena quer completar algo. Talvez completando a sua resposta para a Lisa, por isso a importância, quando
é necessário levar a criança para a escola no primeiro setênio, a importância de que escola eu vou escolher, ou pelo menos que ambiente e que professora vai agora tomar não, mas me substituir como mãe nessa primeira jornada, né? Porque a escola no primeiro setênio seria bom que ela fosse uma continuidade da casa. Por exemplo, os jardins de escola Waldorf, eles são uma casa, né? Tem uma cozinha dentro, tem uma pia, tem um fogão, então a sala cheira chá, cheira pão, a professora faz o lanche junto com as crianças, então é como se ela sai da casa e vai para a casa de um parente, vamos dizer assim, né? E muitas vezes a gente escolhe uma escola que não é Waldorf, porque não pode, não tem uma escola Waldorf onde mora, mas aí a relação com quem é essa professora, se ela é bem maternal, Conseguiu? isso. Oi? Não, foi a Rose. Ela Ah, estava tá. com o microfone aberto. E isso muitas vezes independe da escola, tem muito mais a ver com a pessoa dessa professora, né? Às vezes, professor. A escola Waldorf tem jardineiro. Eles também fazem muito bem esse papel, né? De acolhimento. Ajudou, Lisa? Foi bom? Sim, foi ótimo. Obrigada, Helena. Nessa nova fase, a do segundo setênio, encarnamo-nos mais profundamente. Os órgãos do sistema rítmico, aqueles contidos na caixa torácica, coração e pulmão, amadurecem. Ambos têm um ritmo, a pulsação cardíaca pela qual o coração se contrai e expande. Contraindo-se, ele absorve o sangue periférico e, expandindo-se, novamente envia sangue para todas as partes do organismo, promovendo a oxigenação dos órgãos até que a última célula do organismo seja nutrida e oxigenada. Esse ritmo é a expressão de ritmos cósmicos solares bem maiores. A pulsação média de 72 batimentos por minuto expressa a vida média do ser humano. Em 72 anos, o movimento de precessão do Sol é de 1 grau. Se vivermos 72 anos, sendo que o ano tem 360 dias, teremos um total de 25.920 dias. Nós respiramos 18 vezes por minuto, ou seja, 1.080 vezes por hora, o que significa 25.920 vezes por dia. E 25.920 dias é o que se denomina um ano platônico. É o tempo que o Sol leva em seu movimento de precessão para passar pelas 12 constelações do zodíaco. Aqui, ela explica o que estava escrito lá na página 18, que eu anotei aqui, que ela fala dos 72 anos, né? É a página 18? Não é a página 18, hein? Vamos ver. Isso, né? Que ela fala, hoje, embora hoje a expectativa de vida aumente cada vez mais, cosmicamente, os 72 anos de um indivíduo são o ponto em que o movimento de precessão solar, a estrela de nascimento, fica deslocado 1 grau. Né? E aqui ela explica mais a miúde esses números, né, que estão relacionados ao batimento cardíaco, ao nosso batimento cardíaco. Portanto, a ligação do homem, especialmente de seu sistema rítmico com o cosmo, é existencial. Então, não estamos aqui soltos, estamos ligados
muito ligados cosmicamente. Tudo tem um ritmo. Tem um ritmo. E a criança, ela entra nesse ritmo por volta dos 9 anos, onde o batimento cardíaco dela, né, passa a entrar em sintonia cósmica, né? Antes disso, ela é arrítmica. Por isso que a gente precisa de pediatra, né? O pediatra entende mais isso. Ele não vai exigir que a criança tenha 72 batimentos por segundo. É diferente na criança. Tudo bem até aqui? A respiração do ar, mediante inspiração e interiorização, é seguida por expiração ou expulsão do mesmo, num movimento de exteriorização. Goethe expressou esses dois movimentos de forma poética. Duas graças há no respirar. Inspirar o ar e dele se livrar. Inspirar constrange, expirar liberta. Tão lindo efeito da vida uma mescla. Agradece a Deus quando ele te aperta e agradece de novo quando te liberta. Goethe. Eu não consigo ler esse poema sem lembrar da nossa ritmista, né, Helena? Cecília, que trazia movimentos maravilhosos com esse poema de inspirar e expirar, né? Dá para sentir a, a frescura, né, que esse exercício trazia com a orientação dela. Maravilhoso. Maravilhoso. Nossa, que alegria. Inspirar-se, não apenas o ar, na realidade o mundo inteiro é inspirado. É nessa fase que o mundo externo chega a nós, e nós, a partir de dentro, podemos manifestar-nos e expandir-nos no mundo. Esquematizando de forma gráfica esse movimento, temos forças entrando e forças saindo. A característica desse setênio é a troca. E aí tem uma imagem de um círculo com setas chegando para o círculo e setas saindo do círculo. Esse é o arquétipo do segundo setênio, né? O mundo vem a nós e eu vou para o mundo. O mundo nos é transmitido e apresentado por uma instância superior, o professor. É ele quem chama a atenção para o mundo, traz conceitos, faz vibrar os sentimentos e incentiva as ações da criança. O professor ou professora passa a ser a figura principal para a criança nesse setênio, principalmente em se tratando de uma escola Waldorf, em que o professor de classe a acompanha e durante todo o primeiro grau, isto é, do primeiro ao oitavo ano de idade. Alguém está com o... Tá, já desliguei. A instância é uma autoridade amada para a criança. Sem amor, apenas com autoridade, a criança nada aprende. Se tentarmos lembrar quais foram essas nossas matérias preferidas, perceberemos que eram aquelas ministradas pelos professores de quem mais gostávamos. Mais uma lição. Quem eram os professores? Quem são os professores que eu ainda me lembro? Não aqueles que ficaram. Que matéria eles ministravam? As que eu mais gostava. Lembro-me de ter tido na escola muita dificuldade com história, até que tive um professor do qual consegui gostar. Aliás, todos os alunos gostavam dele, e assim todos nós aprendemos a matéria com a maior facilidade. Nessa época da vida, nós incorporamos uma porção de condicionamentos. Para essa fase, a visão behaviorista do mundo, Skinner, tem sua justificativa.
O homem nasce como uma tábua rasa, na qual tudo pode ser condicionado. No aspecto conceitual, a criança absorve os conceitos transmitidos pelo professor. E quão diferente é para cada um a imagem de ser humano. Para uns, o homem é apenas um animal superior, e para outros é uma criação divina. Mais tarde, o adulto se percebe preconceituoso e não sabe identificar as origens das concepções tão arraigadas nele. Na primeira fase desse setênio, o pensar deve acordar de forma imaginativa. Grandes imagens, lendas, parábolas e contos devem levar a criança às verdades universais. Fala, querida. Cecília. Está desligada. Laura ou eu? Eu? Você, Ah, Cecília, você levantou a mão. levantei. A Laura também parece, né? Tá Não? bom. Ah. Então, nessa fase aqui, que o adulto percebe preconceituoso, e aí já está dando uma deixa, né? E não sabe identificar as origens das concepções, né? Então, é a pior fase, é onde ele vai procurar psiquiatra, psicólogo, e está lá atrás, mas ele não vai lembrar, então bloqueia. Então, daí vem esses problemas dos adultos, né? Porque lá atrás ficou travado numa caixinha fechada. E aí, como adulto, como é que vai fazer para abrir? Daí, talvez a Helena possa dar uma dica aí, porque ela, lá na criança, né? Que já foi, e aí no tomar a vida, o passado já foi. Então, essa briga, essa cobrança do entendimento é forte, porque a gente sabe que já foi. E aí agora, está fechado naquela caixa. Aí você se vê julgando, condenando, que é um quadradinho que você criou lá atrás. E já foi lá atrás. Uhum. Então, ressignificar isso numa fase assim de caixa fechada. Posso falar, Odile? Eu acho que não tem outro caminho que não seja o do autoconhecimento. E esse caminho, ele pode ser pela consciência ou por situações que nos venham de forma inesperada. A autoconsciência está acontecendo aqui, quando vocês vão tomando contato com esse conhecimento sobre como o ser humano se desenvolve, e aí, ao mesmo tempo que olham esse arquétipo de como deveria, entre aspas, né, deveria ser, e aquilo que foi, e aí a gente fala, nossa, mas comigo não foi assim, né? Ou se a gente não faz um caminho por opção, pela própria vontade de autoconhecimento, a vida traz, né? A vida dá umas rasteiras, com doença, com perdas, e nos tira daquele lugar confortável que a gente está, nem sempre gostoso, mas confortável, né? A gente começa a questionar, a gente tem retorno das pessoas a nosso respeito, nos tira do centro também. E quem se abre para isso começa um caminho de autoconhecimento que veio de fora, sacudido pela vida, né? Então, eu vejo que quando a gente começa a se reconhecer e olhar para quem nós somos, não é que a gente vai deixar de ser preconceituoso, deixar de ser tudo aquilo que não está gostoso de olhar, mas a gente vai diminuindo isso dentro da gente, né? Então, cada vez menos eu me percebo preconceituosa, cada vez menos me percebo reativa, de vez em quando caio de novo e me percebo, agora me percebo, poxa, de novo eu fiz isso, né? De novo eu fui, mas a diferença é que vai ficando sob nosso controle e não nós sob o controle desses padrões, né? Porque a gente vive sem consciência, os nossos padrões é que estão à frente, é a tal carroça na frente do boi, né? Alguma coisa está no lugar errado. Mas o caminho é esse aqui, né? Estudar, trocar, estar aberto para ouvir, né? E é E com a interessante. criança, fale, Odile, pode falar. Pode falar, pode falar. Não, com a criança tá tudo para ainda ser feito, né? Então,
como eu, adulto, mãe, avó, pai, avô, tio, professor, me coloco como um exemplo digno de imitação diante das crianças com as quais eu convivo hoje. E adulto digno de imitação não é o perfeito, porque esse aí é falso. Ele é forjado, ele serve para estar no palco. Né? O adulto digno de imitação é esse que busca ser melhor a cada dia, né? Que chora e que retoma. Então, a gente pode ajudar as crianças com esse caminho de exemplo de nós mesmos, né? Obrigada, Helena, super legal. E consciência tem a ver com presença. Se eu tiver atenção comigo mesmo, eu vou perceber que eu estou, né? De novo, estou repetindo aquele padrão que eu não quero mais seguir, né? Porque o passado realmente a gente não muda, né, Cecília? O passado foi esse. Mas eu não quero ser o que foi forjado em mim do meu passado. É uma decisão pessoal. E se eu não quero mais, eu vou me policiar. É um exemplo, uma coisa que aconteceu comigo, né? Quando eu resolvi que eu tinha que transformar coisas muito sérias na minha vida, eu comecei a prestar atenção na minha caligrafia. Comecei a escrever e comecei a prestar atenção na minha caligrafia. E eu não gostava dela. Então, eu fui mudando. Mas eu fui mudando, eu não mudei de repente. Eu queria algo diferente, mas qual é a minha caligrafia nova? Né? É algo que a gente vai. Eu tenho cadernos que eu olho que assim ficou pior ainda, né? Porque era uma mistura do antigo com o novo. Né? Mas é assim que a vida, é assim que a gente é. Né? Quando a gente quer se transformar, nós somos uma mistura entre o que é velho e o que é novo. Né? Caímos, levantamos, né? Eu não quero mais ser assim. Até que a gente percebe que a caligrafia mudou, tá melhor, tá assim, tá mais igual ao que eu quero ser, né? Ah, estou mudando. Agora eu posso dizer estou mudando, porque antes é uma confusão, né? Quem é você? Não sei se é o antigo ou é o novo, né? Se é letra de forma ou letra cursiva, ainda não sei. Estou na fase de transição, né? Eu acho que um professor passa muito por isso, né? Como é que ele, o professor que está se formando, né? Ele tem que vai escrever na lousa, né? Ele vai escrever, para agora não escreve mais, né? Mas teoricamente, né? Tem que ter uma caligrafia. Qual é a minha caligrafia, né? Uma caligrafia que seja boa para a criança ir aprendendo, se imitar, né? Olha que força de vontade de transformação. Ok, vamos lá. A fantasia, no sentido de pensamento criativo, deve ser incentivada, igualmente a memória. Decorar poemas, aprender línguas estrangeiras, representar um papel teatral, são boas maneiras de conseguir isso. Os órgãos rítmicos exigem regularidade para o seu desenvolvimento adequado. O ensino deve ser rítmico. Nas escolas Waldorf, as matérias são dadas em épocas, isto é, 6 semanas de época de história, por exemplo, alternadas com 6 semanas de matemática e assim por diante, ocupando as 2 primeiras horas da manhã. Ativar o pensamento, porém com a participação do sentimento, sempre intercalando com uma atividade mais lúdica, artística ou esportiva, é fundamental. O sistema rítmico é a sede do nosso sentir. Os sentimentos podem ser ativados por qualquer atividade artística. Música, euritmia, uma arte do movimento, pintura, modelagem, teatro, etc. Por seu intermédio, a alma recebe alimento e os sentimentos desabrocham. Será que a gente não pode trazer isso para a nossa vida também, né?
Como eu percebo os meus sentimentos no momento atual da minha vida, como é meu dia, como é minha semana, né? Como é minha primavera, né? Vamos entrar no outono. O que eu tenho que trazer para a minha vida para ela ser mais rítmica? Né? O que que eu trago para a minha vida? Se eu tenho uma atividade muito intelectual, muito mecânica, muito no computador, como que eu posso trazer um pouco de arte, música, né? E, e, e assim, mesclar, né? A palavra seria mesclar, né? Porque aí eu respiro isso. E aí eu posso estar mais próxima daquilo que eu sinto, porque na hora que eu paro algo muito intelectual, muito do pensar, né, e vou escutar uma música, vou meditar, vou ler um poema, vou fazer um trabalho artístico, né, vou bordar, né, vou costurar, né, vou brincar com as crianças lá fora. Ah, pronto, criei esse respirar. Eu criei, né? A gente vai trazer esse exemplo do segundo setênio, dessa importância, né? Então, eu reconheço isso, mas também eu posso olhar agora, como está esse meu respirar, né? Eu só inspiro? Ou eu só expiro? Como eu posso equilibrar isso? Eu estou pensando aqui que tem isso no pequeno e no grande, né? Tem no dia, como é meu dia, que momentos eu expiro, que momentos eu inspiro nessas práticas, nas atividades, e tem esse grande que a gente, como humanidade, está perdendo pouco a pouco, né? Que são as mudanças de estação, que a Odile lembrou bem agora, a gente vai entrar no outono, apesar de ter muito calor, muita chuva, mas a gente vai entrar no outono, né? E esse grande, cada mudança de estação nos convida a um olhar para dentro. O que que é o outono? O que que ele pede para a gente, né? E depois tem as festas cristãs ou religiosas de cada religião, que também são um convite, né? Então, é bem interessante. E a gente está perdendo isso, porque isso era uma tradição, né? Todo mundo era levado para esse ritmo do ano por tradição. Então, as mães faziam biscoitos de Natal, as casas eram lavadas e pintadas todo final de ano, se tirava cortinas e tapetes, todo mundo vivenciava isso. Agora não tem mais ninguém fazendo por tradição, né? Uhum. Então tem que ser um movimento de dentro. Eu busco, outono vem vindo. O que será que o outono pede de mim? Porque isso traz saúde, né? Física e mental. Para as crianças, já que a gente está falando de criança também, é Uhum. muito rico ter na casa uma mesinha, um cantinho, que a gente chama de época, em que esses elementos da estação que chega, começam a aparecer. Seja a casa da avó, seja a casa da tia, seja a própria casa, né? Tem lá a mesinha num canto, onde as sementinhas começam a surgir, o outono está chegando, né? Onde a conchinha coletada nas férias na praia agora vai dormir na gaveta e vão acordar os anõezinhos de feltro que alguém fez. Isso é uma riqueza para a criança, de uma maneira natural, espontânea, vivenciar essa saúde de ritmos, né? Através de coisas concretas, que são essas imagens postas ali com pequenas coisas, né? Uhum. E para a gente também. Gente grande tem criança pequena guardada dentro, né? Eu ia dizer isso. Né? Porque assim, se eu não tenho criança em casa, eu não tenho filhos, né? Mas eu posso trocar os paninhos né, de decoração para alguma coisa mais acolhedora, né? O enfeite, né? Eu diria assim, pessoas mais friorentas podem começar a andar com um casaquinho, porque de manhã já está mais friozinho, né? Uma Começar meinha a no ter um pé. casaquinho, não em Ribeirão, né? Só talvez não em Piracicaba. Isso, bordar raiolo, né? Acho que agora começa a caber eu trabalhar com
com uma lã, né? Com um tecido mais quente, porque antes não dá, né? A gente sua, a gente tá querendo ficar fora, né? Aproveitar esse sol, né? Mas agora eu posso ver qual é o cantinho da minha casa que bate o solzinho, né? Na minha hora de folga, né? E aí eu vou para lá e vou ler lá, né? Eu vou fazer um bordadinho lá, perto daquela janela que bate sol naquele horário, né? Então, talvez eu escolha aquele horário, aquele lugar, aquele cantinho. E eu me dou esse colinho, né, Helena? Essa criança interior começa eu me satisfaço com algo que é meu, só para mim, naquele cantinho. E aí tem calor, o coração aquece, e eu posso ir para o mundo levando uma luz interior. Porque se eu não acendo uma chama interior em mim, como que eu vou levar luz para o mundo? Né? Dicas para mim também, falei para mim tudo isso. Sempre, né? A gente fala para a gente. Olha só, o outono está chegando, olha aí, onde que bate sol na minha casa no outono, né? Eu moro só há um ano aqui, eu ainda preciso descobrir como é que é isso, né? Em que lugar? Né? Talvez eu precise mudar uma mobília, né? Mudar algumas coisas para aquela a mesinha ou a cadeira ou, né, ou o sofá, tá mais próximo daquele horário, naquele solzinho, né? Aquele calorzinho. Vamos lá, mais um pouquinho. Nessa época, é importante a criança vivenciar que o mundo é belo, estimulá-la a vivenciar a beleza da natureza, das obras de arte, cultivando a veneração pelo belo, leva a criança do fundamento de um sentido estético que permanecerá para o resto da vida. Também a religiosidade ajuda a desenvolver os sentimentos. Isto pode ser conseguido por meio de leitura de histórias, de contos de fadas, ou do estímulo à leitura de histórias bíblicas, lendas e biografias de homens santos, bem como do cultivo da religiosidade em si e do amor pela própria natureza e por toda a criação divina. Há relatos de muitas biografias passadas em escolas de freiras, padres ou outro tipo de sacerdócio, nos quais se percebe prevalecer o autoritarismo de normas rígidas, e não o amor e o sentimento de veneração neste setênio. Em tal caso, se alcança o contrário do que o desejado, e o sentimento então se fecha. Vejamos certas normas de comportamento implantadas nessa fase. Menino não chora, tem que ser valente. Menina não deve lutar com meninos nem subir em árvores. Falar sobre sexo é pecado. Essas normas ficam tão profundamente enraizadas na pessoa que muitos homens se tornam incapazes de chorar ou de mostrar seus sentimentos, o que muitas vezes impede uma relação mais profunda com a parceira e com os filhos. Há mulheres que, separadas dos maridos, têm filhos para criar e, por sua vez, não aprenderam a lutar e a vencer os obstáculos, ficando totalmente perdidas diante de sua nova realidade. Eu vou parar por aqui para, de novo, trazer mais uma lição de casa. Quais são as normas e padrões que a gente aprendeu nessa infância, né, nesse segundo setênio, e que eu carrego até hoje. Não posso fazer isso, não, isso não se faz. Eu aprendi que a gente não pode comer doce no meio do dia. Não pode comer. Né? Quais foram essas normas e padrões que eu carrego? E muitas vezes isso vem num estalo, né? E que muitas vezes nos impedem de se lançar na vida, né? Porque ela traz aqui nesse último parágrafo, né, a mulher que assim, você precisa ser delicada, você
resguardada. Cadê a minha força de Marte, né? Minha força para ir para a vida, para lutar, para proteger, né? Eu preciso resgatar isso. Porque a mulher, né, não, a mulher não faz, não, deixa que alguém faz para você. E o homem não pode chorar, né? Não, o homem tem que ser forte, tem que ser bravo. Tem que ser... Cadê o sentimento? Como que eu posso trazer isso com leveza e não ser olhado com estranheza também? Em que momento eu posso me abrir com os mais próximos e dizer eu quero ser diferente agora? Eu preciso ser diferente. Mais um pouquinho, não, 47. Quando se recebe normas rígidas demais, a criança fica como que sufocada. É como inspirar constantemente sem respirar. Isso poderá torná-la uma pessoa tímida ou introvertida. Por outro lado, quando não há nenhuma autoridade que imponha limites, é como se constantemente ela expirasse sem conseguir inspirar. Como consequência, tornar-se um adulto extrovertido demais, sempre voltado para fora, invadindo os limites dos outros. Eu lembro de uma amiga que foi me visitar quando eu mudei. É uma amiga antiga. Ela chegou na minha casa, começou a olhar, que lindo e tal, mas eu acho que essa poltrona não pode ficar aqui, essa cadeira tem que ficar ali. Eu fiquei olhando para ela. Uau! Como que eu deixei isso? Nossa, como dizer não para essa pessoa que está invadindo a minha casa e achando que a minha mobília não está legal, não está no lugar legal, né? É uma pessoa extrovertida demais, né? E aí entra na casa do outro, fala Cecília. A realidade ela é tão real mesmo. É, a sua era amiga mesmo, a minha não era. E eu, na minha busca, eu tenho uma sala que quem olhar vai se divertir, que é um paraíso. E eu tenho uma coisa com a cultura africana que eu nunca sabia, né? Já sei agora, mas nunca sabia explicar. Então, aquilo eu ia atraindo, né? Eu ia buscando. Então, eu tenho logo que você entra na minha casa, você tem aquela mulher chorando. Aliás, ela não, ela rindo que nem eu aqui, achando maior graça. Mas o menininho nas costas, chorando, e a lágrima caindo, e ela naquela alegria radiante, carregando ele no saco, é de todo tamanho essa mulher. E para mim ela me representa. Era eu ali carregando, e eu ali, não estou vendo ele chorando, e eu ali seguindo feliz da vida, né? Carregando o saco, comprando. Mas junto com isso, eu tenho obras assim que meu filho fez, com foto e tal, pois essa criatura entra e fala: Nossa, sua sala é muito pesada, sua sala é muito. E eu entro aqui, eu acho que é um paraíso. Eu estou em casa, eu estou nos meus ancestrais. Aí eu descobri minha tataravó, meu tataravô. Um era índio, o outro era escravo, o outro que era branquinho do zóio azul, ele era alferes de Dom Pedro, e ele ganhava escravo pelas coisas ruins que ele fazia. E então foi levando isso. Então acho que eu quis compensar aquilo e botar tudo aquilo ali, né? Então eu tenho essa preta carregando e o menininho todo assim, e me representa, eu não sabia explicar, né? Mas a Odília era uma pessoa que gostava dela e conhecia, né? Eu não, eu mal sei a origem dessa pessoa, entrou na minha casa para dizer que. Então, assim, são desafios que a gente tem de como proceder, como você fazer, tipo assim, uma cara de paisagem, ou tipo assim, eu sou uma pessoa madura, equilibrada, eu vou saber lidar com isso. E você não sabe, você queria botar a mulher porta fora, você queria botar um sal no café em vez de açúcar. Então, aquelas maldades que você vê, elas vêm, são naturais e são intensas. Como que, quer dizer, está dentro de você. Aqueles monstros lá atrás que você fala assim, você virou um adulto, que como é que você vai consertar, né? Então, assim, foi muito gostoso esse exemplo da Odile, porque ele é bem real, né? De uma pessoa entrar na sua vida sem pedir licença e sem nada, mas é real isso. Mas a Lisa trouxe um comentário. Nossa, eu, escorpiana, já dou nos peitos.
Mas é interessante, são Com luva de pessoas que... pelica, viu, Odile? Eu posso com luva de pelica, assim, ai, mas eu adoro. Nossa, essa casa é minha, eu acho tão lindo esse espaço, eu adoro, assim. Mas a gente não pode esquecer que o outro está espelhando a gente, né? O que que ele traz para nós, né? E aí eu vou lembrar a frase da Cacau aqui, que eu não tinha lido. Uma vez ouvi uma frase que achei linda. Quando eu falo, meu ouvido é o primeiro que ouve, né? Então, Mas Lisa, né, desculpa aí ele, pode falar. nessas minhas artes que eu estou aprendendo, eu fiz muita coisa colorida. Então, eu fiz um tapete colorido de crochê e eu fui com o resto, né? E eu queria dar de presente, pois a família foi a primeira. Credo, onde é que você está com a cabeça? Isso aí não combina. Você vai botar isso aí nem na porta, nem lá fora, né? E eu comecei a fazer uns negócio de crochê que eu não tenho noção, né? E aí eu comecei a fazer, e aí pensei, vou emendar um no outro, e tem um vidro aqui que bate um sol forte. Falei, quem sabe ele ameniza, né? E não vai queimar minha foto. Nossa, mas você é exagerada, isso não combina, olha essas coisas. E o que mais me gostou foram as cores. Foi aquele negócio, aquele vermelho, cheguei, aquele laranja de avião, né? Falei, nossa, que alegria. Nada na sua casa combina. Mas o encontro com o outro, né, nos mostra quem somos nós. E se eu não gosto daquilo que o outro mostra para mim, eu tenho que pensar sobre isso. Mas se eu gosto de cores, eu gosto de cores, né, Ceci? Eu gosto de cores. Nem todo mundo gosta do que eu gosto. Uhum. Eu acho que é uma forma da gente aprender a colocar limites, né? Eu acho que nessas invasões, assim, da gente ir aprendendo isso, né? De que forma que eu vou colocando esses limites, né? Eu tô brincando, assim, de dar nos peitos, né? Mas às vezes é necessário. Tipo, quando eu amamentava o Gabriel sei lá, o Gabriel parou de amamentar com 3 anos. Então, com 2 anos, 2 anos e pouco, ele na minha teta, e tinha gente que, nossa, esse menino grande na sua teta ainda. Eu falava, a teta é minha ou é sua? Aí chegou uma hora que eu cansei, porque era o tempo todo tendo que ouvir isso. Aí eu já ficava muito brava, né? E até com a minha família mesmo. Eu falava, você tá incomodado por quê? É minha ou é sua? Ele tá pendurado da minha ou da sua, né? Então, às vezes, assim, chega uma hora que não dá, né? Mas eu acho que tem essa coisa da gente ir aprendendo a colocar limites, mas né, não deixando, né? De que forma que esse outro vai invadindo também essa coisa, né? Esse meu espaço, né? Eu E, de tô qualquer forma, pode falar, Helena. Tô tentando fazer um paralelo com o poema do Goethe, né? No respirar, duas artes, né? Vão se encontrar. Porque esse tipo de encontro, ele nos leva para esses dois lugares desafiadores, né? Um é como eu ponho meus limites, e o outro é como eu ouço o que vem de fora, com abertura, sem que isso me toque tão profundamente que provoque uma reação em mim. Porque eu posso me perguntar, qual é a verdade disso que eu estou ouvindo que me serve? Eu ponho tudo na peneira, né? Porque às vezes uma das coisas que a pessoa falou tem razão e vai me ser útil. Então, a capacidade de se abrir para ouvir o outro sem ser fisgado né, também é um trabalho de autodesenvolvimento que a gente pode fazer. Porque às vezes a antipatia vem antes e eu jogo fora tudo que a pessoa falou, mas alguma coisa do que ela disse, ou tudo até, pode ser muito bom para tudo, para minha casa, para aquilo que eu sou. Então, só que são polares, né? E a gente ou é um ou é outro. Ou a gente se deixa invadir porque é indelicado, né? Se reagir, ou a gente já reage, mas estar entre um ou outro, né? Esse é o convite do poema do Goethe, né? Não dá Uhum. só para inspirar e nem só para expirar. Tem alguém Angélica, querendo pode levantar. falar. Pode falar, Angélica. Mas tem uma reação, né? Tem uma carinha no rodapé e você escolhe, e uma delas pode ser levantar a mão. Ah, tá bom, tá certo, obrigada. Nada. Lindo, né, tudo isso, né? Tô aqui
escutando vocês com tanto carinho e aprendendo muito, né? Quando vocês falam do ritmo, achei isso lindo. Eu estou fazendo a formação agora em terapia curativa. Hum, Estou adorando. E nós tivemos uma aula sobre a questão do ritmo mesmo, né, da fisiologia, da formação. E o doutor Micael estava falando justamente que quando a criança ela é alfabetizada muito cedo, né, então tem essa imposição e esse autoritarismo para o desenvolvimento, a criança, por não respeitar o ritmo, né, quer dizer, não é que ela não respeite, mas não foi respeitado o ritmo, né, orgânico, ela desenvolve muito medo na fase adulta, né? E é interessante que o inspirar e o expirar está ligado diretamente aos sintomas de pânico, de ansiedade, né? Eu trabalho com isso, eu trabalho com respiração de renascimento. Então, no consultório, o que eu mais pego é isso. Então, eu queria entender um pouco, quando vocês falam isso, para conseguir compreender um pouco mais, porque eu até sentei com ele e pedi um pouco de explicação, e vi aqui também uma coisa muito linda que eu adoro, que é um conto de fada. Eu sou apaixonada em aquarela e conto de fada, né? Que vocês falam dos contos do segundo setênio, né? Após o sétimo, dos 7 anos. Porque assim, eu tenho 2 netos de 7 anos, são gêmeos. E eu dou muita risada com eles quando a gente vai dormir. E agora eles estão terríveis, assim, muito criativos, né? Eu dou muita risada porque, assim, eles querem a história do coelhinho Pedrinho, né? E tem todo um arquétipo envolvido, né? Mas eles já trazem componentes novos e eu percebo que já não está tão agradável, que eles já, sabe, já transformaram isso em algo mais engraçado do que mesmo de um momento deles, né? Então eu queria entender um pouco, porque eu sei que isso é um instrumento potente também, né? uhum. Quais são os contos apropriados, assim, para esse momento da vida é bela, sabe? Obrigada. Obrigada, Angélica. Posso falar, Odile, dá tempo? Então, Dá. para cá, eu vou falar sempre do ponto de vista da pedagogia Waldorf, da pedagogia antroposófica, né? Pode ser que outras pedagogias tragam outro ponto de vista. E nenhum está errado. A gente precisa entender qual é o ponto de vista para poder ver qual é o melhor para a gente. Para a criança de 7 anos, os melhores são os contos de fadas mesmo, né? Dos irmãos Grimm, esses são os melhores. É claro que a gente hoje está já começando a ter acesso a contos similares da nossa cultura, Tupi-Guarani, né? Ela tem, ó, a Cacau está falando da psicologia dos contos de fadas, né? Mas tem Uhum. livros que trazem esses contos, e a gente não deve mudar, né? Que, assim, nossa, mas tem uma passagem lá terrível que o pai abandona o próprio filho. Isso é arquétipo. E cada personagem tem a ver com a gente. Então a gente não tem que ficar floreando o conto, né? Mudando, tirando partes. Por volta dos 8 anos, as lendas de santos e as fábulas são muito boas. As duas são polares, mas é um movimento que a criança está vivendo na alma, essa polaridade da alma. Então, um dia eu conto uma lenda de santo, outro dia eu conto uma fábula. Aquela raposa esperta que engana todo mundo faz parte da gente. E aquela pessoa que se transformou na vida, que é esse santo, também faz parte, né? Para criança de 9 anos é muito bom o Antigo Testamento. Então, ler as histórias do Antigo Testamento. Mitologia nórdica e mitologia tupi-guarani, mitologia indígena, para criança de 10 anos é boa. E assim para cada fase, porque a gente vai olhar em que fase antropológica a criança está. E aí essas histórias vêm como um alimento anímico para aquilo que elas estão vivendo, né? Estou falando aquilo que a gente faz na escola Waldorf, né? E para criança pequenininha, menor que 7 anos, é muito bom as histórias da própria vida de quem está contando. As coisas engraçadas que viveu, um acampamento que fez, uma festa. A criança adora ouvir histórias da vida. Quanto menor a criança, mais histórias da própria vida. E contos rítmicos, que não são os contos de fadas. Então,
repete, repete, repete. Tem livrinhos que a gente encontra com contos rítmicos, são muito bons para criança pequena. E muitas vezes observar a criança, né, Helena? O que que ela está passando, né? Isso. Ela está com medinho de dar um passo, né? De ir para a escola a pé, né? Que é uma quadra, né? Que história pode ajudar de superação, né? Qual é o conto de fada que traz essa mensagem, né? Ali, e aí você conta o conto, né? E a criança absorve isso e muitas vezes pode superar uma questão que ela está vivendo no momento, né? Isso vai muito da observação da família, né? A Cacau, eu amava uma história que meu avô contava da formiga que ficava presa com um floco de neve no seu pé. Isso aí, Esse é um conto gente, vai. rítmico, né? É, Se eu não me engano. Aí vem alguém, vem o vô que puxa, daí o vô não aguenta, vem a avó que puxa, a avó também não aguenta, vem o tio que puxa. Isso repete, repete. Para criança é uma delícia, né? não estamos ouvindo você, Cacau. Acho que é o fone que estava. Deixa eu só encerrar aqui a gravação e aí a gente conversa com... Muito obrigada, até a próxima.